Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do CCS Cast, o podcast do escritório jurídico Celso Cândido de Souza Advogados. E hoje nós vamos tratar de um assunto que afeta a todos nós, que é a casa própria. O maior sonho dos brasileiros é o que dizem todas as pesquisas, e é um sonho que normalmente a gente sonha aos poucos. Exige de nós anos de trabalho, de economia, para a maior parte de nós trabalhadores. E por isso mesmo é um negócio complexo, não é? É uma compra de alto valor que exige cuidados na documentação, atenção com o financiamento, e sem falar na escolha, né, que exige aí da gente uma sabedoria para escolher o melhor lugar, escolher a melhor localização, a planta que vai atender aquela família por uma maior parte de tempo. E para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, adentrando muito as questões do direito, hoje a gente está aqui com a Ana Luísa Moura. Tudo bem, Ana Luísa? Tudo bem. Advogada do escritório Celso Cândido de Souza, que mais uma vez volta aqui para bater um papo com a gente. Ela que é especialista em direito e processo civil, relações de consumo e em negócios imobiliários. Exatamente. A compra da casa própria, você que atua aí na ponta com os clientes, não como corretora, mas como advogada, você percebe o quão complexa é esse momento, quão especial, como que você avalia essa aquisição frente a tantas outras que você lida como advogada? Sim, é uma parte extremamente importante. É o momento da compra, a documentação na hora de comprar, tanto não só na hora de comprar quanto na hora de vender. É crucial ali para você fazer um bom negócio. Às vezes as pessoas na hora de comprar, elas ficam vislumbradas. Nossa, esse é o imóvel dos meus sonhos, é aqui que eu quero morar. E se você não fizer um bom negócio, no final acaba que pode se tornar até um pesadelo. Porque a gente só fica querendo a parte de moradia e tudo mais, mas precisa prestar bastante atenção na documentação para não ter nenhum problema. Porque isso, a longo prazo, pode trazer bastante dor de cabeça. Pois é, pelo que você falou, a questão é que normalmente as famílias ficam ali deslumbradas com aquilo que elas encontram, seja um imóvel pronto ou um decorado, e dão menor atenção para essa parte da documentação. Justamente. Existe uma negligência aí. Digamos que não seria nenhuma negligência, seria uma questão de atenção mesmo que precisa dar. Se você dá uma atenção devida, não vai ter problema depois. Mas para evitar dor de cabeças, é necessário sim olhar a documentação, olhar dívidas do imóvel, olhar a construtora que você vai comprar, se for um imóvel na planta, se for um imóvel já pronto, fazer um bom negócio, ver se a pessoa que está vendendo, se é uma pessoa jurídica, se é uma pessoa física. Existem detalhes que precisam ser seguidos para depois você conseguir ter o seu imóvel de uma forma tranquila. Então, eu sei que é uma lista de documentos que normalmente você tem que pedir do vendedor. Quem é o vendedor? É quem constrói o imóvel, né? Ou quem é o dono está vendendo, quando é um imóvel pronto, um imóvel usado. Mas, de uma maneira geral, quais são os documentos que a gente precisa solicitar do vendedor? Justamente. Se a gente está falando de imóveis prontos, uma compra entre particulares, a gente precisa solicitar documentação pessoal, precisa solicitar questões como dívidas no banco. Vai que você está comprando um imóvel que tem uma alienação e ali existem dívidas já no bem. Precisa verificar questões de IPTU, se todos os IPTUs estão quites, se é um condomínio, se os condomínios estão quites também. É importante ressaltar que a dívida, ela sempre acompanha o bem. Então, se eu compro um imóvel pronto, no caso, e esse imóvel está cheio de dívidas e eu deixo passar e não percebo, automaticamente essa dívida, um dia ela vai chegar para mim e eu vou ser a responsável por ela. Então, eu vou passar ali a ser a dona daquela dívida de IPTU, daquela dívida de condomínio. Então, é por isso que precisa sempre, antes de qualquer compra, verificar se não tem nenhum empecilho no imóvel. Isso a gente está falando de imóveis prontos. Agora, se a gente estiver falando de construtora, de incorporadora que vende imóveis na planta, aí é necessário verificar o memorial descritivo, verificar a
questão do apartamento, se é nascente, se é poente, as disposições, verificar metragem, verificar quais são as condições de pagamento. Aí a construtora vai te entregar um contrato, uma promessa de compra e venda, onde ali vão constar todas as cláusulas, vão constar questões de juros, parcelamento, por exemplo, construtoras que você precisa pagar balões. Então, essas formas de pagamento, tudo é necessário. E fora as questões de pagamento, você precisa também verificar as questões da planta, que são essas partes que eu falei, de descrição do imóvel, tudo isso para depois, quando chegar daqui a 5, 4 anos, 3 anos, que a construtora te entregar aquele imóvel, você vai falar, mas não foi isso que eu queria. Não, mas na época você olhou certinho, a gente te mostrou toda a descrição do imóvel, todas as fotos. Tem que ver se a descrição comercial, ela tá também registrado no cartório, né? Sim. Aquilo que tá naquele flyer comercial, imóvel de tantos metros, que vai ser entregue com tais e tais e tais características, se aquilo ali está também na documentação formal do imóvel, não é isso? Exatamente. É o famoso combinado não sai caro. Uhum. Se tiver tudo descrito exatamente como precisa ser, na hora da entrega, a consultora é obrigada a entregar daquela forma. E aonde que ele vê isso? Basta estar no memorial descritivo ou esse memorial descritivo tem que estar registrado no cartório? Ele precisa, a princípio, analisar aquele memorial descritivo. E aí registra tudo mais, tudo bonitinho, e aí assim ele consegue assinar, consegue registrar, né, fazer a compra bonitinha para poder futuramente, na hora da vistoria, conseguir verificar se está tudo ali. Assim, vamos só voltar um pouquinho, vamos pegar então pegando o imóvel da construtora, né? Toda a descrição do imóvel está no memorial descritivo. Justamente. O memorial descritivo tem que estar registrado a construtora tem que registrar isso no cartório? Ou basta ela apresentar um documento digitado ali falando, esse é o memorial descritivo? Não, precisa ser tudo muito bem registrado. É um compromisso que ela está fazendo ali com o comprador. Uhum. E aí, após toda a documentação certinha, tudo verificado, aí o que constar naquele memorial, quando ele entregar para a pessoa, já vai estar certinho. Aí é o que vai constar na hora dela Então o comprador ele tem que verificar aquilo que a construtora registrou no cartório. Eu estou dizendo isso porque as pessoas ainda eu percebo que tem dúvidas do que é importante estar registrado no cartório, a importância de estar registrado no cartório. O que é importante, assim, seja eu comprando um imóvel, ou eu olhar na escritura do imóvel, o que é importante se o imóvel ele está na planta, o que eu tenho que checar junto ao cartório de registro de imóveis para ver ali a idoneidade desse projeto? Sim, então, quando a pessoa ela chega ali para comprar um imóvel que está na planta, ela geralmente fica vislumbrada com o formato da planta. Com o decorado. E aquilo ali, pronto, e acabou, vai lá e assina tudo, às vezes nem lê. E na verdade não é assim. Na hora que você vai firmar aquela promessa de compra e venda, onde consta todas as cláusulas ali naquele contrato, especificamente, precisa estar descrito tudo que vai constar no imóvel. Então, fora esse contrato, ainda tem um memorial descritivo, que é registrado, que é tudo certinho. Então, ali é o contato dela com a construtora. Provavelmente, ela não vai lá no cartório para solicitar e tudo mais. Ela vai fazer assinar aquele documento que a construtora entregou para ela. E é naquele documento entregue que ela precisa analisar bem certinho, para não ter nenhuma dúvida. Ele precisa estar registrado no cartório. Se ela quiser, ela pode ir lá no cartório e ver se está registrado. Ela pode solicitar e aí ela pode verificar, mas a princípio é assim. Ele está registrado, a construtora entrega para a pessoa confere tudo, e aí sim ela está apta a comprar ou não. E aí, na hora de entregar, aí precisa ver também, a construtora ela só vai entregar assim que expedir o habite-se, que é quando a prefeitura avalia para falar assim, agora o imóvel está em plenas condições de habitabilidade. Então, ali é o momento que o imóvel está apto para poder morar. Uhum. Agora, quando eu pego um imóvel usado, né? Falando de documentos, o que eu preciso verificar no cartório? O pessoal fala muito, quando vai comprar imóvel, exige a certidão vintenária do imóvel. O que é a certidão vintenária e qual que é a importância dela? O principal que a pessoa precisa,
A primeira coisa que ela precisa solicitar é a certidão de matrícula do imóvel. O que seria isso? É onde consta tudo do imóvel. É como se fosse uma certidão de nascimento do imóvel. É ali que vai constar desde o primeiro comprador, desde a entrega do imóvel. Desde quando ele era um terreno. Exatamente. Ali onde ele era um terreno, onde a construtora passou, construiu, fez aquele determinado imóvel. Veio o primeiro comprador, pagou por ele, alienou ali no banco com dívidas. Veio o segundo comprador, ali ele já quitou a primeira dívida, veio o segundo, pagou também. Ali vai estar a descrição exatamente de quem passou pelo imóvel, tudo que aconteceu. Metragem, localização, tudo é a certidão de matrícula do imóvel. Então, a primeira coisa, precisa da certidão de matrícula atualizada do imóvel. Essa certidão de matrícula, ela é de 30 dias. Então, você solicita ali para ver exatamente os últimos passos que aconteceu no imóvel. E a partir dali você vai para os próximos passos, que aí você entra em contato com o vendedor, solicita os documentos pessoais dele, solicita todo aquele histórico, certidão negativa de dívida. Aí você pode solicitar certidão negativa de dívida estadual, municipal, federal. Porque se o vendedor tem alguns tipos de dívida ou processo aberto, esse imóvel pode estar sendo dado em garantia. Justamente. É por isso que a gente precisa pedir essas certidões de negativa de trabalhista, negativa até criminal, né? Perfeito. Quanto mais documentos a pessoa pedir, melhor para ela. Ah, mas eu estou exagerando. Jamais é um exagero. Você está colocando o seu dinheiro ali. E o seu dinheiro, ele vale muita coisa. É a sua vida que está ali, digamos assim, né? Você vai morar ali ou você vai investir, você vai colocar para alugar. Você trabalhou anos para poder juntar aquela quantia. Ou vai trabalhar mais não sei quantos anos para pagar o financiamento, né? Isso. E aí a gente não pode pensar, porque o fulano que tá me vendendo, ele é muito bonzinho, porque ele, né, vou assinar isso aqui logo e já quero esse imóvel, já quero morar. Não é assim. Primeiro você solicita toda a documentação. A hora que estiver tudo apto, aí sim você pode assinar um contrato de compra e venda. Quando eu tô comprando um imóvel novo de uma construtora, ela também tem que apresentar certidão negativa de... certidões negativas? Judiciais? Que tipo de certidões ela tem que apresentar? Assim, as certidões negativas, ela é importante, mas caso ela não apresente, a própria pessoa pode ir em busca também e verificar. Gente, o Google tá aí para tudo hoje em dia. É importante que você pegue o histórico total dessa construtora, verifica quais imóveis que ela fez. Se é uma construtora que atualmente ela pode estar em uma recuperação judicial, pode estar com dívidas, tem imóveis que não entregou, se ela atrasa na hora de entregar o imóvel, se ela não cumpre os prazos, tudo isso é importante. Então, na hora que eu escolhi a consultora X, eu vou lá, eu faço uma pesquisa prévia, olho todos os processos judiciais que tem no nome dela, eu consigo ver tudo. Então, ali, se tiver mais alguma dúvida, você pega e solicita para a consultora, olha, eu quero verificar toda a sua procedência e tudo mais, então é tudo muito bem conversado. Entendi. Mas assim, as certidões que são importantes dele verificar, seja sozinho ou seja solicitando, da construtora, seriam quais? Seriam a certidão negativa junto ao INSS? Seria... Porque eu estou te perguntando assim, se ela tem uma dívida trabalhista, isso com seus funcionários. Isso pode ter uma consequência no imóvel que ela está construindo, ou seja, de repente ela perde uma ação trabalhista e aí quem ganhou pode ter o direito de ficar com alguns imóveis vendidos. É nesse sentido, pensando na ótica de quem está comprando e não sabe o que eu tenho que procurar na hora que eu estou comprando um imóvel. O que é importante eu procurar? É importante procurar primeiro, verificar ali naquelas questões da documentação da consultora acerca do patrimônio de afetação. Que ali é onde vai constar se ela, por exemplo, entrar em uma falência, se futuramente o dinheiro dos credores não vão ali para aquela massa falida. Certo. Então, ela é obrigada a separar o dinheiro da obra e entregar futuramente para a pessoa. Então, isso é extremamente importante acerca do patrimônio de afetação. Fora isso, é importante fazer essas consultas no judiciário para verificar, mas em relação a isso, é normal e comum existirem processos ali. Certo. Isso também não significa que eu não possa comprar o imóvel porque a consultora tem um processo judicial no nome dela. Não é isso. Por mais que tenha,
tenha não vai afetar necessariamente aquela obra, aquela consultora. O que você precisa entender, o consumidor precisa entender no caso, é que ela precisa verificar o histórico mesmo da consultora, se ela entrega as obras, se ela não está em uma recuperação judicial, se existe o patrimônio de afetação ali que não vai gerar nenhum prejuízo para ela futuramente. Vamos explicar o que é o patrimônio de afetação? Sim, exatamente essa questão que eu falo, onde vai constar ali que se futuramente ela vier a entrar em uma falência, com essas palavras, na massa falida, não vai acontecer do dinheiro que ela precisa pagar aos credores se misture com a conclusão da obra, entendeu? É separado. Isso, exatamente. Hoje é obrigatório? Chega a ser obrigatório ou é uma opção para a construtora fazer o patrimônio de afetação? É necessário, é extremamente importante. Praticamente assim, hoje elas já vêm com isso, mas tem muitas obras ainda que nem todas têm. Então, se você está falando de uma consultora menor, por exemplo, de um consultor particular, que às vezes faz essas casinhas, né, separados, tem muito engenheiro que vende um imóvel ali, que vende outro aqui, que compra um terreno específico, não vai ter, né? Então, assim, a gente está falando de consultoras, de incorporadoras, a gente está falando de um modo geral, né? Sim, pois é, então, mas aí seria importante. Importante olhar se ele tem, isso, até para ela se resguardar. Patrimônio de afetação. Exato. Se ele pratica isso, porque senão ele recebe um dinheiro de uma casa, de outra, mistura tudo, de repente ele falta dinheiro para a casa B, ele pega da casa A. Perfeito. E aí depois ele se mistura ali nas finanças, não entrega as duas e todo mundo fica prejudicado. Exatamente. Quando é um prédio, vamos dizer que tem o patrimônio de afetação, o prédio A e o prédio B, o dinheiro que todo mundo paga pelos apartamentos do prédio A não se mistura com o do prédio B. Exatamente. E isso é importante porque a gente, quando fala de entregas de imóveis na planta, a gente está falando de longo prazo, né? Então, você compra hoje para você receber daqui a alguns anos. E hoje, a consultora está de uma forma, ela te promete algo que ela precisa cumprir. E como vai saber se daqui 4 anos, daqui 5 anos, as coisas elas vão mudando, né? As dívidas vão aumentando. Tem muita coisa que engloba um contrato a longo prazo. Então, é importante que o consumidor ele fique atento a isso para não ter nenhum problema depois. Mas, assim, em relação também a quando a gente fala atraso na entrega da obra, tudo isso, o consumidor ele também é resguardado. Porque caso haja o atraso na entrega da obra, por exemplo, cabe a aplicação de multa. Então, assim, tudo isso vai constar ali no contrato. Se a consultora ela fez o compromisso com o consumidor, ela precisa integrar para ele dentro daquelas cláusulas que consta ali. Entendi. E assim, e agora, voltando, ainda falando de documentos, tá? Porque a gente, normalmente, o brasileiro é um pouco mais displicente com essa coisa. Às vezes ele fica um pouco intimidado de pedir um documento, ou às vezes ele pede, o outro acha ruim. Até falando de negócios entre pessoas físicas. Eu estou comprando a sua casa ou vice-versa. Então, de repente, eu te peço um documento, aí você vira e fala assim, mas por que você está me pedindo isso, Raquel, né? A gente percebe isso nas relações. E aí eu queria te perguntar, por que é importante, assim, até para a gente reforçar, a gente já começou a falar aqui, mas por que é importante essas certidões negativas de processos, assim, do processo trabalhista ou do processo cível, parece que tem, até o criminal queria entender por que é importante, se eu estou comprando um imóvel, eu pedir essas certidões negativas, verificar isso por parte do vendedor. Que risco o comprador corre de não pedir essas certidões? Exato. Em relação a essa questão, que às vezes as pessoas ficam com vergonha, isso é normal, porque ela fica pensando, será que eu tô sendo inconveniente? Será que eu tô solicitando documentos demais? Eu quero aquele imóvel, vai ver, se eu for um comprador muito chato, talvez a pessoa desista de vender para mim. Mas é normal, isso é um direito de todo comprador, de toda pessoa que tá ali comprando. Isso é extremamente importante. Por que a gente precisa tirar as certidões negativas, verificar se não tem nenhuma dívida? Porque ali nas certidões negativas judiciais é que vão constar
constar os processos que existem no nome daquela determinada pessoa. E se a pessoa tiver processos, o que interfere em quem está comprando? E é exatamente aí que você vai conseguir constatar se há alguma, por exemplo, uma execução em que o imóvel foi dado em garantia. E se ela tem alguma dívida com o banco, por exemplo, e o imóvel foi dado em garantia, futuramente esse imóvel pode chegar a ir a um leilão, por exemplo. Então ali você já se resguarda. Porque se você comprar, você está comprando o problema. Exatamente. Né? Vamos colocar entender isso. Se você não olha e tem uma execução no futuro, se você aceita no futuro, depois não vai ter como reclamar. Exato. Okay. Uhum. E aí, então se ele tiver um processo no nome, eu não vou poder comprar. Não é isso. Totalmente diferente. A gente não tá falando ali de uma indenização, de um probleminha pessoal que a pessoa teve. Não é isso. A gente tá falando de dívidas referentes ao imóvel. Que ali você vai poder averiguar se de fato tem alguma dívida relacionada ao imóvel ou não. Deu a certidão negativa lá, então tá tudo certo. Significa que ninguém nunca entrou com uma ação solicitando nada, nenhuma dívida, então isso é importante. Se o caso, a certidão for positiva, aí é o caso de buscar olhar o processo para ver se esse processo tem alguma execução. Isso, eu diria que sim. Ou conversar com a pessoa também, vamos supor que seja uma pessoa física, uma pessoa jurídica, a pessoa que apresente, né, do que se trata essas questões e fala, olha, isso não tem nada a ver com o que você está comprando, eu vou te mostrar aqui. Tudo isso pode ser conversado também. Mas agora, se for em relação ao imóvel, se existir dívidas, aí não é aconselhável e não pode comprar, porque a dívida ela sempre acompanha o imóvel e não a pessoa. Então a hora que ele vender para mim, ele que fica com essas dívidas para lá, o imóvel é meu. Não é assim. Dívida de IPTU, dívida de imposto, dívida de condomínio, ela permanece ali. Então o próximo comprador, ele vai ser obrigado a efetuar esses pagamentos, independente se foi ele quem deu causa à dívida ou não. E quando a gente fala do financiamento, então a gente olhou, conferiu lá a construtora, tá tudo ok, conferiu, ou então um imóvel usado, o vendedor, tá tudo ok. Eles falam, né, que ele está livre e desembaraçado de pessoas e coisas e pode vender, não é isso? Uhum. O imóvel também, né, não está comprometido em nenhum processo ou nenhuma dívida. Aí ele parte para o financiamento bancário. O que ele precisa observar na hora de fazer esse financiamento? Claro, depois dele ver que aquele financiamento cabe no bolso dele, mas o que é importante ele verificar, na sua opinião? Certo. A pessoa foi lá, ela escolheu o imóvel, ela gostou, conversou com o vendedor. Então tá bom, gostei desse imóvel, vou verificar se eu consigo um financiamento bancário ali para conseguir dar uma entrada no imóvel, por exemplo, e passar o restante via financiamento bancário. É importante, na hora do financiamento bancário, primeiro a pessoa vai mandar toda a documentação para ela, o banco ele vai verificar se realmente há créditos disponíveis ali para aquela pessoa e caso haja aprovação, o financiamento bancário você precisa analisar questões de juros. Como que fica essas taxas? Se é tabela price, se não é, se é juros de Selic, tudo aquilo ali, porque é o dinheiro que a pessoa vai pagar mensalmente. Então, ela não pode fazer um compromisso de algo que não caiba no bolso dela futuramente. Então, ela verificar questões de juros, fazer, inclusive, uma análise com diversos bancos, não ir só em um, e fazer essas comparações de questões de juro. Quanto que fica a parcela a longo prazo, a curto prazo, questão de porcentagem na hora do pagamento, tudo isso é importante. Aí ela faz essa análise, vê qual que é o banco que cabe ali no pagamento para ela, e aí sim ela consegue dar entrada no financiamento imobiliário. E com relação... Bom, o contrato normalmente é por adesão, né? Já vem um contrato pronto. Mas tem alguma recomendação, algum cuidado que ela deve observar na hora de assinar esse contrato? Então, o contrato de adesão é importante a gente explicar que o contrato de adesão é, digamos, aquele contrato que ele vem pronto e não tem como você ali falar, eu não concordo com essa cláusula, eu não concordo com isso aqui, eu preciso que tira. Não tem essa questão de conversar, não tem diálogo, igual a compra e venda particular ali, onde você dá a entrada no valor do imóvel. O contrato de adesão, ele vem e o banco não tem diálogo com o banco ali. Então, o que é importante a pessoa verificar? A questão dos juros, a questão da porcentagem a longo prazo, a curto prazo, as parcelas. Se não tem nenhuma venda casada, por exemplo, você só consegue
comprar esse imóvel se você fechar um seguro de algo conosco. Então, se não tem nenhum seguro embutido ali que não seja obrigatório e, né, e considere uma venda casada, caracterize uma venda casada. E caso tenha, aí a pessoa pega, mesmo que ela já tenha assinado, porque ali na hora do momento ali da correria ela acaba assinando para não perder aquele financiamento bancário, ela pode procurar um advogado futuramente e ter esse contrato revisado junto ao judiciário, porque ali o juiz vai analisar e vai verificar se de fato foi abusivo esse contrato ou não. Então, por mais que seja um contrato de adesão onde ela não tem a opção de informar se concorda ou não, ela pode revisar isso no judiciário. Tem alguns financiamentos que eles colocam junto um seguro, que tem uma situação de que se um dos cônjuges falecem, o banco quita o imóvel no nome do viúvo, da viúva ou dos filhos. E isso está vinculado a um seguro? Essas questões desse seguro, sim, tem também seguro de incêndio, alguns seguros em caso de pegar fogo no imóvel, esses seguros, sim. Esses são legais? Esses realmente, eles englobam até em questão da proteção, né, da compra e venda ali, porque às vezes o comprador, ele precisa ter essa segurança também, e o banco também. Então, esses seguros, sim, mas alguns outros seguros que vêm embutido ali, por exemplo, aceitar questões de alteração do contrato unilateral, isso já não pode. O banco lá constar que depois ele pode alterar as cláusulas do contrato, isso também já é uma cláusula abusiva. Algumas vendas casadas de seguros que não fazem parte, né, dessas questões do imóvel em si. Isso. Aí, por exemplo, obrigar a pessoa... Um seguro automóvel, por exemplo. Isso, também um seguro automóvel, ou obrigar a pessoa... Um seguro de vida? Um seguro de vida... Talvez. Aí, assim, é caso a caso. Aí precisa ler exatamente o que tá falando ali naquela questão, naquela cláusula. Mas é importante verificar, porque às vezes o banco, ele obriga também a pessoa a abrir uma conta bancária junto a tal determinada instituição. Mas por que eu preciso abrir uma conta se eu não gosto desse banco? Eu só quero fazer um financiamento imobiliário, entendeu? Então, algumas coisas precisam ser analisadas. Mas aí a orientação é o seguinte, assina e depois... depois pede a revisão. Depois pede a revisão por meio do advogado. Isso. Ou então, se de fato não concordar de jeito nenhum, aí também não assina, porque também o consumidor, ele não é obrigado a assinar algo que ele não concorda, né? E também depois ele não quer correr o risco de ter uma revisão e vamos imaginar que ele não tem razão. Então, se ele tiver na dúvida, ele primeiro procura uma assistência, um advogado, peça para ler o contrato, e ali sim ele vai ter os seus direitos resguardados. E hoje, com essa taxa de juros mais altas, muitos corretores têm aconselhado o cliente a comprar, não ter medo do financiamento com a taxa alta, porque no futuro, quando ela baixar, é possível você fazer a portabilidade, que é aquele mesmo sistema que a gente já está bem popularizado, que é o celular, por exemplo, né, a conta da telefônica. Você muda, né, de operadora e mantém o seu número. Então, você pode também mudar de financiamento, pegar aquela dívida que você tem com o banco e levar para outra que te cobra um juro mais barato. Eu queria que você explicasse melhor, porque eu acho que você vai explicar melhor do que eu, o que é a portabilidade, se isso realmente é viável, é seguro para o consumidor. Às vezes ele está comprando hoje até com uma taxa de juro que ele olha e fala, essa taxa está alta, né, pensando em usar essa ferramenta no futuro. O que você acha dessa conduta? Certo. A questão da portabilidade é basicamente a transferência da dívida para outro banco. Em resumo, seria basicamente isso. E as pessoas estão aconselhando a fazer a portabilidade futuramente. Isso é importante a gente ressaltar aqui, que existem alguns critérios que eles não podem ser deixados de lado, que são a seguinte questão: a portabilidade, ela é uma saída, sim, para o consumidor, porém, ela não é obrigatória. O que significa isso? Que o banco que você vai fazer a portabilidade, que você tem interesse em fazer a portabilidade, ele não é obrigado a te aceitar. Então, como é que funciona isso na prática? Eu
gostei das taxas de juros de determinado banco. Eu vou lá, peço a avaliação, o banco vai fazer uma análise do seu nome e vai verificar se realmente ele permite que você faça um financiamento bancário ali com ele. Então, se ele não permitir, você vai continuar na que você já estava, no banco que você estava. Então, é um risco a se correr. Isso não necessariamente vai dar certo, essa portabilidade futuramente, porque o banco ele vai fazer essa análise e ele tem o livre-arbítrio de verificar se realmente você pode ou não ser um cliente dele. E aí, se ele analisar de fato que você preenche os requisitos, que o crédito tá livre para você, aí ele fala, não, você vai ser minha cliente a partir de agora e a dívida se transfere para o outro banco. Aí precisa olhar a questão dos juros, a longo prazo, a curto prazo, parcelas, para verificar e fazer uma conta se realmente está valendo a pena. Mas isso não quer dizer 100% que vai dar certo. Pode ser que o banco nem te aceite. E pode ser que as taxas de juros não caiam, Não né? compensa. Então, se fizer um financiamento confiando nessa parte, eu já não aconselharia tanto, principalmente por esses riscos. Então, assim, de fato, o ideal é comprar um imóvel dentro da atual condição de pagamento que você consegue, porque correr o risco de futuramente fazer uma portabilidade que você talvez nem saiba se vai dar certo não é tão bom assim. Correto. Mas, no geral, a portabilidade tem acontecido porque ele é um instituto novo, né? Assim, eu falo, ele é um instituto novo, principalmente no financiamento imobiliário. E aí, pegou, deu certo? Como é que você avalia? E você já ajudou muitos clientes a fazerem portabilidade? Tem dado certo, por incrível que pareça, assim, tem dado bastante certo, principalmente de pessoas que já estavam com financiamento bancário há muito tempo atrás, de muitos anos, as pessoas ali, a gente falando de financiamento imobiliário, a gente tá falando de 30 anos, e assim, hoje os bancos têm uma concorrência entre eles ali que, né, precisa dessa porcentagem, dessa taxa cada vez menor. Então, tem dado certo a portabilidade, sim, mas não é uma garantia, né? Aquele negócio, o banco ele vai fazer a sua análise de crédito, ela é pessoal. Então, pode ser que dê certo para mim, pode ser que não dê certo para você. Mas, de modo geral, assim, a portabilidade ela tem dado certo, sim, e as pessoas estão contentes. Eu ouvi falar que, no geral, o banco de origem ele acaba diminuindo o valor da taxa dele para não perder o cliente para o outro. Pode acontecer também. É uma questão ali de, né, se for um bom cliente, se o banco não quer perder o cliente, não tem razão porque ele manter daquela forma. Se ele conseguir se adaptar às cláusulas que a pessoa tem interesse. Diminui o spread bancário dele, né? E aí... Agora se for um cliente que já tá com uma dívida imensa, que o banco só tá dando prejuízo pro banco, aí fica também, né? Agora, então ele comprou, ele financiou, ele aguardou a obra, e aí vamos pensando no imóvel novo, né? Recebeu o imóvel. O que a gente tem que observar na hora de receber? As chaves. Certo. A parte importante Chegou na hora a hora de receber. boa, né? Finalmente o imóvel tá pronto, vamos mudar para nossa casa. Finalmente. O dinheiro caiu na conta do vendedor e agora eu vou conseguir mudar para o meu imóvel. Porque o financiamento tem que ser liberado, viu, Precisa. gente? Você não recebe a chave se o banco não liberar a escritura. Não, primeiro... Registrar. Aí depois que o financiamento é aprovado, aí tem que pagar o ITBI. Aí precisa pagar a escritura, registrar o imóvel ele só é registrado de fato, ou o imóvel ele só é seu depois que você registra, então tem que registrar o imóvel, e aí chegou a parte de ir para o imóvel. Na parte de ir para o imóvel, é importante a vistoria. Ela é extremamente importante. A vistoria é um momento crucial onde a pessoa, de fato, vai verificar tudo que consta no imóvel. Seja na parte hidráulica, na parte elétrica, verificar portas, janelas, se as luzes estão acendendo, se não estão. Tudo aquilo ali é importante. Porque se a gente está falando de um imóvel pronto, o momento da vistoria ali é a parte em que você vai falar para o vendedor, olha... Você me prometeu com X armários, cadê esses armários aqui? Você tirou tudo? O que está acontecendo? Eu não quero assim, eu não concordo, e aí a pessoa precisa reajustar para então ela conseguir assinar a vistoria. Agora, se a gente está falando de um imóvel que foi comprado na planta, a vistoria também ela segue a mesma linha de raciocínio, ela é extremamente importante. Precisa verificar se a consultora entregou os pisos da forma como era, vai que ela prometeu
um determinado piso e, na verdade, ela entregou um porcelanato ou vice-versa. E aí fala assim, uai, mas cadê o porcelanato que eu queria aqui? Aí que é importante a gente verificar aquele memorial descritivo que nós falamos no começo, né? Que é a descrição do imóvel e ele está todo registrado em cartório ali. O piso que será implantado, o tamanho, o acabamento, tudo tá registrado. Exatamente. O tipo de parede que eu posso quebrar, se é uma parede estrutural, se deixa de ser. Ah, mas aqui eu quero fazer uma sala. Ah, mas esse tipo de obra não permite você fazer uma sala aqui. Ué, mas como que não permite? Então você já tem que verificar tudo isso para quando você conseguir pegar o imóvel, você conseguir fazer as adaptações que você quer. E aí, então, quer dizer, é importante, é a hora que ele vai ver se aquilo que ele comprou de fato está sendo entregue. É a hora da vistoria. Principalmente a gente está falando aqui do imóvel novo, né? Que ele comprou na planta. Exato. E aí, como é que... Porque às vezes a gente chega, tá tudo bonitinho, né? Assim, você olha e fala, tá tudo bom. Né? Primeiro, que dica que você dá? Como fazer uma vistoria? Eu não sou engenheiro, não sou arquiteto. O que eu tenho que fazer para... O que eu tenho que observar? Eu aconselho a pessoa levar um assistente técnico ali, alguém que entenda de obra. Então, se você tiver um amigo engenheiro, se você puder levar um engenheiro ali para te ajudar, é legal, é importante. Mas se de tudo você não tem nenhum conhecimento técnico e não sabe de fato do que se trata, também fica tranquilo. Se você bater o olho e estava da forma como precisava estar, ok. Mas se futuramente também você assinou uma vistoria, tá ok, e a consultora, na verdade, digamos que te enganou ou apareceu um problema que não era para aparecer, você também pode solicitar a reparação para ela, porque a gente também está falando de uma garantia que o consumidor ele tem perante a compra de um imóvel. Então, olha, eu assinei a vistoria, mas na verdade eu descobri que aqui tem uma infiltração que eu não estava vendo no dia. Então, existem prazos ali para solicitar também essas reparações e a garantia que o consumidor fica resguardado. E quais são esses prazos? Então, a gente tem vícios ocultos, vícios aparentes, são distintos. O prazo que o consumidor tem, de modo geral, é 90 dias para vícios aparentes. O que seriam vícios aparentes? Vícios que a pessoa consegue realmente ver. Então, é um azulejo levantado, uma pintura mal feita, uma lâmpada que não entregou, ou que se era para entregar, geralmente não vem. Mas vícios aparentes, o prazo é 90 dias a partir... Você olha e vê. Isso. Porque depois você muda, o menino suja a parede, não dá para falar que foi a construtora que não pintou. Exatamente. Tá? Só para deixar bem assim marcado o exemplo. Inclusive, na hora da vistoria, um ponto importante é tirar fotos. Tire bastante fotos para depois você comprovar, né? Também, olha, naquele dia estava exatamente assim e olha aqui, o que aconteceu? Hoje eu não fiz nada e surgiu uma infiltração aqui. Ou o meu azulejo levantou, ou alguma coisa do tipo. Então, tenha fotos também na vistoria. E aí, esses prazos é de 90 dias para o consumidor. E se forem vícios ocultos, que é defeitos que aparecem depois, que a pessoa, a olho nu, ela não consegue ver, mas futuramente começa a acontecer no imóvel, o prazo ele é de 90 dias a contar de quando a pessoa detectou aquele determinado vício. Aí a pessoa entra em contato com a consultora e solicita a reparação. E se passou esses 90 dias e eu não consegui entrar em contato com a consultora, eu viajei, estava na correria, perdi meu prazo, acabou? Não, não é assim. Ainda a gente tem o prazo de garantia que a consultora entrega para o consumidor, que ele é de 5 anos. Então, qualquer problema que a pessoa venha a ter no imóvel, ele tem uma garantia de 5 anos. E aí ele solicita a reparação junto à construtora dentro desse prazo. E aí, se eu solicitar e a construtora não me ajudar, aí a pessoa pode ir ao PROCON, fazer uma reclamação dessa consultora e fazer um pedido administrativo ali. E se ainda assim não conseguiu resolver o problema, porque acontece bastante da pessoa ter problemas ali no imóvel nesses 5 anos e ficar desesperada e não sabe o que fazer, e a consultora às vezes não responde, não atende, acontece também, infelizmente. A pessoa pode procurar um advogado e solicitar essas reparações no judiciário. Acabou meu prazo de 5 anos. O que eu faço? Não tem mais nenhuma saída? Aí a gente ainda vai entrar em mais um prazo, que é o prazo de 10 anos. Que prazo é esse? O prazo de 10 anos, ele também é para questões indenizatórias. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de problemas estruturais,
que existem no imóvel, isso a gente está falando de trincas, de rachadura, que são problemas decorrentes da construtora, da má gestão da obra, da falha na execução do serviço, de materiais de baixa qualidade, são problemas que a olho nu a pessoa não vai entender. Isso, de fato, precisa ser um engenheiro. Surgiu uma rachadura imensa no meu apartamento. Não fui eu que fiz essa rachadura, não foi culpa minha. O que eu tenho que fazer? Eu tenho um prazo de 10 anos ali para solicitar a indenização nesses casos de vícios estruturais, que são decorrentes de problemas oriundos da obra e não da pessoa que está morando no imóvel. Certo. Agora, e esse tipo de situação é somente para imóvel novo, né? Usado não tem. Imóvel usado é diferente porque aí o prazo ele conta a partir da entrega. Então, se você está falando de um imóvel que você está comprando que a pessoa já morou lá há 20 anos, aí já não cabe mais essa garantia. Certo. Aí no caso, vai seguir, né, o contrato particular entre os dois e só aquela garantia ali determinada. Ainda falando um pouco sobre essa questão do imóvel pronto, houve uma ANR que passou a obrigar as construtoras a entregar um manual de uso de cada material. Na época que isso foi regulamentado, assim, foi algo que mexeu. É como o carro, que você recebe ali o manual do carro, de todas as peças, né? Era um detalhamento maior. E isso deve ter uns 8, 10 anos, mas na época que foi regulamentado, isso mexeu bastante com o mercado, porque era um documento complexo de se elaborar. Como é que você tem acompanhado isso? As consultoras estão dando conta de entregar esse manual? Todas as consultoras, elas entregam esse manual. Eu continuo falando que ele continua complexo. Inclusive, eu tenho casos, né, de clientes que a gente entrou com alguns processos nessas questões de indenização por problemas estruturais. E aí, a primeira coisa que a consultora pergunta e o seu manual de uso, você tem usado? Você tem seguido exatamente o que consta ali? E a pessoa, às vezes, né, não entende tanto assim do que consta lá, mas o manual de uso, ele é um manual mesmo ali para a pessoa saber o que ela pode jogar de água no imóvel, o que não pode, se vai realmente afetar a estrutura do imóvel. É importante que ela dê uma lida assim, né, para não quebrar uma parede que não pode, e a gente está falando também ali da planta do imóvel, né, do memorial, mas esse manual, ele é importante, mas ainda assim não é a saída definitiva. Porque eu não segui exatamente essas regras aqui, agora eu não tenho mais direito sobre nada, entendeu? Entendi. Ele é de bons usos. É como se fosse um livrinho ali para você falar assim, isso pode, isso não pode. Mas isso foi bom para o consumidor também, foi porque excelente. antes não tinha isso. Então, hoje, a consultora ela é obrigada a explicar. Esse piso, você pode jogar água, que boa, ou não pode jogar, que boa. Porque vai manchar. Essa parte elétrica aqui você não pode mexer, tem fios aqui que você não pode mexer. Isso foi extremamente bom, por quê? E é aconselhável que todo mundo leia, para a pessoa saber exatamente onde ela está pisando, e o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. E se surgir uma dúvida, já entra em contato com a consultora. Olha, esse manual de uso aqui, eu não estou entendendo o que está falando aqui, pode me explicar? Eu posso ou não posso fazer isso aqui? Então, isso é extremamente importante. E consolidou no mercado, então? Sim. Eu me lembro de eu ter acompanhado algumas discussões iniciais. Então, assim, mexeu bastante ali com a rotina das construtoras que passaram a ter que elaborar esse documento. Hoje já é de praxe e já entregam e assim, e para a consultora foi excelente também, porque é um manual onde ela dispõe sobre todas as coisas que tem no imóvel ali de uma forma que a pessoa em si vai poder usar com mais tranquilidade. Certo. E assim, bom, então comprou, mudou, tem as garantias. E assim, o que mais que a pessoa, na sua visão, precisa continuar cuidando do seu imóvel do ponto de vista de documentação? Depois que ela já tem seu imóvel, está pagando o financiamento, o que você acha? O que ela precisa fazer ao longo ali da vida do imóvel? É importante, às vezes, ter um seguro contra incêndio. Recomendações gerais que você dá aí para as pessoas evitarem problemas com o seu imóvel.
A primeira delas é realmente evitar dívida, seja ela de IPTU, seja ela de condomínio. Então, mantenha o seu imóvel sempre em dia, os pagamentos todos em dia, não só o financiamento imobiliário, porque às vezes as pessoas só lembram, né, daquela conta que chega ali no aplicativo do banco e esquece dos demais. Então, o IPTU também é uma forma de se precaver, condomínio é uma forma de se precaver. Senão você pode perder seu imóvel. Exatamente. O imóvel ele vai a leilão e assim, não tem o que conversa. Dívida é dívida e precisa ser paga. Então, a primeira coisa seria realmente essa. A segunda, ter sempre guardado sua escritura, seu registro. Nunca deixar para depois para registrar, porque às vezes a pessoa ela faz a compra e acaba não registrando. Fica aqui com aquele contrato de gaveta, que muita gente conhece assim, faz um contrato entre particulares ali, depois eu registro que eu não tenho dinheiro agora, é muito caro. Gente, a primeira coisa, junta o dinheiro, quita todas as obrigações da documentação do imóvel, não deixa para depois. Se surgiu uma dívida ali futuramente do ex-dono do imóvel, por exemplo, até que você prova que você comprou aquele imóvel, que ele não pertence mais àquela pessoa, é toda uma burocracia. Então, registra. O que está no registro, está na certidão de matrícula, é o que vale para o imóvel. Porque tem o ditado, que só é dono quem registra. É, porque aí às vezes as pessoas falam, não, mas para que eu vou registrar agora? Eu já tenho a escritura de compra e venda aqui, já tá tudo certo, já tem meu contrato particular, não vou gastar dinheiro com isso agora. Gente, às vezes a pessoa, ela se sente dono, mas o registro é o que vale, é o que tá no papel que vale. Então, para evitar dor de cabeça, quita todas as obrigações com o imóvel que já é de grande valia. Doutora Ana Luísa, só pra gente fechar, explicar... porque às vezes você falou, você bem disse, as pessoas vão lá e vão no cartório de notas e fazem a escritura, mas tem que ir lá no de registro e, digamos assim, é uma anotaçãozinha lá e registrar. São 2 atos diferentes, os 2 têm custo, vale ressaltar, infelizmente, mas são necessários. Não vale só fazer a escritura, como você falou. Não vale só fazer a escritura, tem que pagar a escritura, pagar o ITBI, que é o Imposto de Transação de Bens Imóveis, e depois registrar. Então, são 3 pagamentos. Quando a pessoa decide comprar o imóvel, a primeira coisa, já guarda o dinheiro da documentação. Não adianta ter o dinheiro da entrada e não ter dinheiro para pagar a documentação. Então, é extremamente necessário essa parte. Afinal das contas, nós estamos falando aqui da segurança do imóvel, de um bem que a gente começou falando, que a gente normalmente trabalha muito tempo para conseguir, né? Nós, grande parte da população, somos trabalhadores e ali a gente é o pingadinho, é o cofrinho, né? Que a gente vai juntando esse dinheiro ao longo de muitos anos de trabalho, de muita abnegação, para a gente ter aí um lugar. O imóvel para o brasileiro, ele é segurança, né? É o famoso sonho da casa própria, né? Acho que talvez porque a gente viveu aí, a gente tem uma história de inflação, né? Assim, apesar de que depois do Plano Real isso foi mais controlado, mas quem já tem, como diz, quem já passou de meio-dia para tarde sabe o que é viver a inflação galopante, né? Dos preços que subiam. Então assim, as pessoas, a segurança patrimonial, a segurança de ter uma casa, era mais do que aquela coisa instintiva do abrigo, que tem um pouco disso, mas também tem aquela coisa, tudo pode acontecer, mas a gente tem onde ficar, a gente tem um cantinho nosso, né, para a nossa família. Então, é importante a gente estar atento, né, a todos esses detalhes para que não venhamos a ter problemas, né? Com certeza. Evitar problemas futuros, gente, é a paz que a pessoa precisa ter. Então, vamos pagar certinho, não vamos dever nenhum imposto, nenhuma dívida, quitar todos a documentação, e aí você pode viver tranquilamente, solicitar seus direitos. Então, viver em paz para não ter dor de cabeça nenhuma. Gente, nós vamos ficando por aqui. A gente espera que esse bate-papo tenha sido útil para você. Doutora, deixa o seu e-mail. Caso alguém queira te mandar alguma pergunta, pode também deixar a pergunta aqui nos comentários, que a gente está sempre olhando. Pode entrar em contato com o escritório através do Instagram, mas também deixa seu e-mail. Se alguém quiser manter algum contato direto com você, né, o espaço já fica aqui, né, a conexão aqui já feita. É Ana Luísa com Z,
ccsadvogados.com.br. Então, gente, tendo alguma dúvida, né, você já sabe como nos achar. Né? Estamos aqui à disposição para contribuir com você, para tornar o direito cada vez mais fácil, mais descomplicado. E esse é o propósito do nosso podcast CCS. Esperamos que tenha sido positivo para você. Curta, compartilhe, siga-nos para mais e até a próxima!